Vamos lá, gente. O título da nossa palestra agora é Restaurando o Trabalho, né? E eu vou falar de uma coisa que acredito que a maioria aqui vai se identificar, porque trabalho é uma coisa que, afinal, ocupa bastante do nosso tempo, né? Então, vamos lá, né? Vamos lá falar sobre o trabalho. Como ele ocupa muito do nosso tempo, eu tenho... Pronto. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento da vida de vocês, já falaram uma dessas três frases ou as três, tá? Então, a primeira frase é: eu não tenho chamado para servir. Ou seja, eu leio lá na Bíblia aqueles profetas marotos lá, né? Que Deus mandava carruagem de fogo, Deus mandava disco voador, Deus mandava anjo com 6 asas para aparecer para o cara e falar: olha, é o seguinte, eu quero você. Entendeu? Tocava na língua dele com brasa ardente, falava: você vai falar em meu nome, e você fala: isso nunca aconteceu comigo. Eu não tenho chamado para servir, então é por isso que eu não sirvo. Tá? Se você não pensou assim, eu tenho certeza que você pensou o segundo: eu não tenho vocação para servir. E aí você é o Moisés, né, que Deus claramente chamou, mas aí ele falou o quê? Pô, Deus, mas eu sou gago, eu não tenho condições de falar. Eu não tenho a carga de leitura que o Guilherme tem, entendeu? Eu não tenho a habilidade sensacional de pregar que o pastor Sandro tem. Eu não tenho as notas na escola que a Lília tinha, entendeu? Eu não tenho vocação. Então você dá uma de Moisés, né? E se você não falou nem a primeira, nem a segunda, e você fala: cara, eu tenho certeza que eu tenho chamado, eu tenho certeza que eu tenho vocação, aí você vai falar a terceira: eu não tenho tempo, porque eu trabalho demais, né? Então não tenho tempo para ser. Como é que eu vou servir a Deus se eu trabalho? Como é que eu vou servir a Deus se eu passo 40 mais horas da minha semana trabalhando, e as horas que eu não estou trabalhando, eu estou ansioso porque eu estou pensando no trabalho? Eu tenho que tomar remédio para ir trabalhar segunda-feira de manhã. Então eu tenho certeza que você já pensou em alguma dessas três aí na sua vida. E hoje eu vim mostrar para você que você está errado. Tá bom? Que você não pode pensar essas três frases na sua vida. Beleza? Eu vou começar com 3 fatos sobre o trabalho que você precisa entender, né? Baseados no que a gente falou tanto, né? Na cosmovisão cristã, na cultura cristã. Como que a cultura cristã enxerga o trabalho? E eu acho que o primeiro erro da gente, quando a gente pensa sobre o trabalho, é essa mentira que foi dita pra gente, de que no mundo cristão o trabalho é uma punição. E hoje eu vim falar para você que o trabalho não é uma punição. Você pode repetir comigo? O trabalho não é uma punição. Então esse é o primeiro fato sobre o trabalho que você vai aprender hoje. Daniel, como é que você pode provar isso, né, biblicamente? Vamos lá. O trabalho ele não é uma punição. Tem muita gente que acha que o Jardim do Éden, né? Ou seja, o lugar ali que Deus plantou para Adão e Eva, ele era tipo um buffet vegano, sabe? Tipo, Deus ia lá todo dia de manhã, botava a mesa e Adão e Eva iam lá, comia. Aí, tinha uma árvore lá que eles não podiam comer. Aí todo mundo pensa: Deus é paia, né? Tipo assim, ele bota o buffet lá para eles todo dia, mais uma árvore. É óbvio que eles iam querer comer. É óbvio. Mas, gente, a verdade é que o Jardim do Éden ele não era um buffet vegano, né? Olha aí o que Gênesis 2 vai dizer para a gente. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do ocidente, e pôs nele o homem que havia formado. Note que Deus criou, mas a criação não estava completa, de alguma forma. Veja aí, logo no início do versículo 2, nenhuma erva do campo havia brotado. Por que não havia brotado nenhuma erva do campo? Primeiro, porque o Senhor não fizera chover, então existia uma parte que era sem dúvida de Deus,
era sem dúvida a graça de Deus que faria chover sobre a terra, mas, e também, não havia homem para lavrar o solo. Então não era simplesmente esperar que Deus ia mandar a chuva. E note, isso aconteceu antes da queda. Deus não colocou o homem lá para poder se servir de um buffet vegano. Deus colocou o homem lá para trabalhar. Porque se ele não trabalhasse, não ia ter o quê? Comida. O homem não iria comer. Isso aconteceu antes da queda. Então, veja a continuação ali no versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Para comer de graça? Para fazer o rodízio ali do jardim do Éden? Não, era para cultivar e guardar. E como o Guilherme bem falou, essa é a palavra que gera a nossa ideia de cultura. A ideia de cultivar, de fazer crescer, de desenvolver, né? E de guardar, né? De proteger. Ou seja, o homem, desde o início, desde antes da queda, ele tem uma função. E a função dele não é passiva. A função dele é trabalhar. A função dele é cuidar. Por isso que eu digo para vocês que o trabalho não é uma punição. E como se não tivesse satisfeito, Deus falou o seguinte, olha, havendo Deus formado todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse dado a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Então o cara, além de ter que trabalhar no campo, ele tinha que dar nome a todos os animais. Por isso que ele ia viver eternamente, né? Veja que desde o início, o plano original de Deus era um trabalho cooperativo. Sim, ele ia mandar a chuva, mas só a chuva não seria suficiente para poder fazer a erva crescer. Só a chuva não seria suficiente para poder fazer o homem comer. Deus queria que o homem trabalhasse. Por isso, o trabalho não é uma punição. O trabalho é um desejo divino. O trabalho é uma vontade divina para o homem. Certo? Então, o trabalho, ele muito mais do que dignifica. Ele faz parte do seu propósito, da sua existência. Por isso, o fato número 2. Se o trabalho não é uma punição, o trabalho também não é uma opção. Então, tem muita gente que acha que não, é de boa não trabalhar. Não vou trabalhar não, vou... Minha mãe aí meu pai tem um patrimônio aí, eu vou esperar, igual o filho pródigo lá que nem esperou, né? Eu vou esperar e eu vou herdar tudo. E eu vou viver de renda. Gente, primeiro que viver de renda não é tão fácil assim, né? Quem está tentando sabe. Segundo que isso é uma forma de trabalho também, certo? Então, não espere que você vai só... A chuva da bênção de Deus vai cair do céu e você vai ser repleto da plenitude material. Você vai ter que trabalhar. O trabalho não é uma opção. Onde é que você encontra justificativa bíblica para isso? Vamos lá para 2 Tessalonicenses 3. Vamos ler esse belíssimo texto de Paulo aí escrevendo aos Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e em fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Então veja que esse problema de gente não querer trabalhar é um problema eterno, né? E ao mesmo tempo a solução é uma solução eterna, porque esses irmãos dessa igreja em Tessalonicenses, eles já sabiam que essas pessoas que não trabalhavam, elas eram problema. Elas eram tanto problema que os caras tiveram que escrever uma carta a Paulo, e é assim que ele ficou sabendo, dizendo, olha, é o seguinte, tem um pessoal aqui que não quer trabalhar. E aí você tem todo tipo de especulação para poder tentar entender por que esse pessoal não trabalhava. E uma delas eu acho maravilhosa, que o pessoal achava que estava vivendo o fim dos tempos. Então, como Jesus ia voltar
Em breve? Não, eu vou esperar ele aqui, vou trabalhar para quê? Daqui a pouco eu estou no céu. Entendeu? É uma das especulações por que esse pessoal não trabalhava. E existia realmente esse temor, assim, essa expectativa. Esse negócio está caindo. Existia essa expectativa de que as pessoas iam ver realmente a volta de Cristo ali física. Então tinha gente que não trabalhava por causa disso. E Paulo vai dizer, olha, é o seguinte, ok, você tem todo o direito de esperar a volta iminente de Cristo, mas não deixe de trabalhar. Porque se você não quiser trabalhar, primeiro, você não vai comer, e segundo, você vai ficar enchendo o saco dos outros, que é exatamente o que esse versículo diz aí, na nossa linguagem de hoje, né? Eles estavam vivendo desordenadamente, vivendo à custa dos outros, pedindo, aquele povo que vive pedindo, né? E parece que nunca cessa de pedir. Então, o que Paulo fala aqui é muito claro. Eu acho que não precisa da gente traduzir, não precisa da gente se delongar muito nisso. E eu acho que isso prova para a gente que o trabalho não é uma opção, né? Então, quando eu falo de trabalho hoje, trabalho como cultura, um trabalho que deve ser redimido, eu não estou falando de uma opção. Eu sei que tem muita gente que não consegue trabalho, tem muita gente que, né, infelizmente busca trabalho, especialmente no Brasil, é um país complicado de você achar trabalho, tem muita gente com trabalho informal, mas existe uma diferença entre não conseguir e não buscar, né? E o que Paulo está falando aí é busque o seu sustento de alguma maneira. Não espere, não viva à custa dos outros, não viva de fofocas, não viva de vadiagem mesmo, né? O que a gente chamaria hoje de vadiagem. Não viva com vadiagem. Trabalhe, busque o seu sustento honesto. Busque o seu sustento de maneira honesta. Então, pessoal, se por um lado a gente aprende, a gente corrige a nossa visão de que o trabalho não é uma punição, ou seja, de que o trabalho ele não foi colocado na nossa vida para nos punir, para nos ver miseráveis, para nos ver tristes, para nos ver cabisbaixos, a gente também aprende que a gente deve trabalhar. Não por prazer, não por amor, não por autorrealização, mas por uma necessidade humana, uma necessidade de glorificar a Deus, porque esse foi o plano de Deus desde o início. O plano de Deus desde o início é que o trabalho te revigorasse. A punição, ela vem somente depois da queda. E a punição é que o trabalho seria mais difícil, mas não que ele passaria a existir, ele já existia. Faz sentido o que eu estou falando? O trabalho já existia. Sim, ele é difícil, mas não por isso ele deixa de ser obrigatório. Então, Daniel, afinal, o que é o trabalho? Né? Se ele não é uma opção e se ele não é uma punição, o que é? O trabalho é uma missão. E aqui, nesse ponto que eu quero me delongar mais com vocês. Eu quero desenvolver com vocês o que é essa ideia do trabalho como uma missão. E missão aqui no sentido original, da palavra missa, né, do latim, que quer dizer um envio. E missão também no sentido que a gente usa hoje em dia, né, naquela ideia de empresa que tem missão, visão e valores, né? Missão no sentido de objetivo, de propósito. O trabalho é o seu propósito de vida, não é à toa que você passa a maior parte do tempo nele. Não é à toa que ele te causa ansiedade. Não é à toa que você está o tempo todo pensando nele, que 5 dias na semana você pensa nele. E que quando não existia fim de semana, as pessoas passavam 7 dias na semana trabalhando. Não existia fim de semana quando Paulo estava falando sobre isso. As pessoas trabalhavam 7 dias. Então, o que é o trabalho como uma missão? Para entender o trabalho como uma missão, eu quero ler para vocês de novo uma carta de Paulo. Eu esqueci de traduzir ali, mas é Colossenses. Colossenses 3, do versículo 22 ao 24. Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Belo versículo, né? Eu omiti uma palavra desse versículo. Alguém sabe qual é? Eu já dei spoiler ali? Não, espero que não. Eu omiti uma palavra dessa citação, desse versículo. Qual é a palavra?
Ou na outra vez que eu apresentei isso, o pessoal acertou de primeira. Vou dar uma dica, é a primeira palavra. A quem é que Paulo escreve isso aí? Quem é o destinatário desse desafio? Isso aí. A palavra original é doloi, tá? A gente dá uma amenizada na tradução, a gente põe servo, mas a palavra original quer dizer escravo mesmo, tá? A pessoa que era comprada para fazer um serviço que, na grande maioria das vezes, era forçado, mas a relação escravo-senhor no mundo antigo ela é um pouco complexa, acho que não vale a pena a gente se delongar tanto aqui, mas era uma pessoa, não era uma pessoa, era uma propriedade, certo? Então, Paulo está dizendo a propriedades, é como se você tivesse um carro hoje, o escravo na época era um carro, era uma ferramenta de que dispunha o Senhor para tudo que você puder imaginar, né? Ele está mandando fazer o que deve fazer. Gente, o escravo no mundo antigo ele tinha funções desde lavoura até educacionais, então às vezes o professor dos filhos do Senhor era escravo, até funções de quarto mesmo, funções sexuais. E Paulo está dizendo, olha, você, escravo, você não é para se rebelar, não é para você ir contra a vontade do seu Senhor. Você tem que fazer o que o seu Senhor lhe mandar de todo o coração. Isso me impacta de uma forma porque o que Paulo está dizendo aí, olha, se para o escravo eu estou falando isso, que é uma pessoa que nem vontade tem, na verdade ela não tem nem personalidade, ela não é nem uma pessoa, ela é uma propriedade, né? Paulo, obviamente, as via como pessoas, porque elas poderiam ser convertidas, então elas tinham uma alma, né? O cristianismo ele inovou nesse sentido, em entender que o escravo ele poderia se converter. Sim. Se Deus está falando isso para o escravo, o que dirá para o homem livre? Você acha que a sua obrigação é diferente disso? Você acha que a sua obrigação é diferente de não servir só sob vigilância, não servir só quando o seu chefe está olhando? Tão somente agradar homens, ou seja, agradar provavelmente o seu superior, né? Em singeleza de coração, trabalhar em singeleza de coração, temendo ao Senhor, fazer tudo de coração, absolutamente tudo, como se fosse feito para o Senhor, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Você está servindo a Cristo. E aí, eu vou usar uma citação do John Stott, que foi uma citação que, assim, ela mudou a minha maneira de ver o trabalho. Na verdade, ela mudou a minha vida. Assim, eu não vou. Quando eu li esse comentário do Stott sobre Atos, né? E ele está comentando ali sobre a cidade de, se eu não me engano, é Éfeso ou Coríntios, né? Quando Paulo visita essas cidades, então ele vai citar, ele vai falar um pouco sobre o mundo urbano, né? Sobre a urbanização, que é justamente, como o Guilherme estava falando, é o mundo que a gente vive, é a cultura que a gente vive. Esse é o nosso contexto. E o Stott vai ter umas 2 páginas assim dedicadas a esse contexto, ele vai falar isso aí. O processo de urbanização, fato significante deste século, é grande desafio para a igreja. Temos uma necessidade urgente de arquitetos, engenheiros, políticos, urbanistas, desenvolvedores e assistentes sociais, que trabalhem por justiça, paz, liberdade e beleza dentro da cidade. Gente, isso é transformador. Isso transformou minha perspectiva de visão do trabalho. Porque eu, como muita gente que eu conheço, pensava que servir ao Senhor, que trabalhar para o Senhor, que trabalhar como crente, era trabalhar na igreja, era ser missionário, era ser pastor, era ser presbítero, era ser diácono. E quando eu li isso, eu pensei, cara, talvez, não me entendam mal, talvez a gente tenha pastor demais. Talvez a gente tenha presbítero demais. Mas a gente tem pouco arquiteto cristão. A gente tem pouco artista. Porque a nossa cidade está feia. A nossa cidade está violenta. A nossa cidade está suja. O nosso trabalho ele não está alcançando. O Brasil, quem viu meu snippet lá, meu chamado lá para a palestra, lembra disso? O Brasil é um país que se diz de maioria cristã. 90%, mais de 90% das pessoas, e aí se você desconsiderar os católicos romanos, né, que eu acho que não deveria ser feito, mas isso é uma opinião pessoal,
Se você desconsiderar os católicos romanos, algo entre 30% e 40% dos brasileiros são evangélicos. A grande maioria de nós se diz cristã, ou seja, nós conhecemos essa doutrina. Pelo menos a maioria deve conhecer. Nós conhecemos o que é o trabalho de Cristo, nós conhecemos as cartas de Paulo. Por que que o nosso país ainda é tão violento, ainda é tão pobre? Por que que o nosso país ainda é tão desigual? Eu acho que tem a ver um pouco com o fato da gente separar essas coisas. Com o fato de tanta gente querer ser pastor, de tanta gente querer ser presbítero, né? O que o Guilherme estava falando agora sobre a ordenação feminina, de dar esse status maior para esses empregos e ignorar os assistentes sociais, os professores, os médicos, essas pessoas que têm capacidade de trazer o impacto que a sociedade precisa, de trazer o impacto que esse país precisa. Então eu queria deixar isso bem claro. Por isso que eu botei nessa letra bonitona aí, que quase não cabe na tela do meu computador. O serviço ao reino não se limita ao serviço eclesiástico. Eu não tenho absolutamente nada contra pastores. Se você tem um chamado para ser pastor, meu irmão, siga. E eu vou te dizer mais, seja o melhor pastor desse país. Seja o melhor pregador, estude oratória, conheça a Bíblia, conheça a teologia. Se o seu chamado é para ser professor, eu sinto muito. Mas seja o melhor professor da sua escola. Beleza? O serviço ao reino não se limita ao serviço eclesiástico. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui que eu queria realmente conversar com vocês, eu queria levar vocês à reflexão. O propósito do seu trabalho, ele deve ser trazer o reino de Deus à terra. Jesus Cristo, ele falava muito sobre o reino de Deus. E tem muita gente que acha que o reino de Deus é só o que vai acontecer quando a gente morrer. Que é só aquela cidade de ouro, aquela cidade bonita, né, que a gente vai ver lá no céu. E a verdade é que Cristo falava muito que o reino do céu já chegou. E ele estava falando não só dele, mas do futuro, daquilo que os discípulos dele iriam fazer nessa terra. E você, no seu trabalho, faz parte disso. Então, o seu propósito no seu trabalho deve ser trazer o reino de Deus para a terra. Deve ser melhorar a vida das outras pessoas e da sua cidade e do seu país. Estudantes, vocês acharam que iam escapar do professor? Estudantes, o meu desafio para vocês é que vocês tenham a melhor nota e a maior dedicação da sua escola e da sua faculdade. Um dos grandes desastres da minha vida foi ouvir um aluno falando que, mas o que tem a ver nota boa com a Bíblia? Filho de pastor, tá? O que tem a ver tirar nota boa com a Bíblia? Eu falei, você não entende a Bíblia. Você não entende a Bíblia. Você leu a Bíblia, você vive a Bíblia todo dia, mas você não entendeu. Então, se você é aluno, se você é estudante, tenha a melhor nota e a maior dedicação da sua escola e da sua faculdade. Se você é professor, como eu, ensine a verdade e o amor. Ensine a verdade e o amor. Não inculcando na cabeça dos seus alunos nenhum tipo de ódio e nenhuma doutrina que separe ele dos amigos e das pessoas. Ensine a ele a verdade. Ensine a ele o amor. Gente, como experiência, é incrível como os olhos dos alunos brilham quando você ensina a verdade para eles. É incrível. São poucas as oportunidades que eu tenho de ensinar religião para eles. Eu sou professor de história. Mas quando eu falo de religião, os olhos deles brilham assim. É uma coisa fantástica. Vendedores, não enganem os seus clientes. Vendam honestamente. Vendam o produto pelo que ele é, pelo preço justo. Técnicos de TI, usem o seu conhecimento para criar e executar programas que melhorem as vidas e não que explorem vícios das pessoas. Os programas que exploram vícios, eles vendem mais. Outro dia alguém estava me falando, acho que foi a Lília que me falou que o valor do Duolingo comparado ao valor do OnlyFans lá. Que o OnlyFans virou um negócio assim, e essas bets também, mesma coisa, explodem em termos de valor. Mas um programa como o Duolingo, que é feito para ensinar, e que é um excelente programa, na minha opinião, aquela pessoa que criou aquilo ali fez mais a diferença do que muita gente por aí.
o valor dele, apesar de ser alto, né, apesar de ele ter ganhado dinheiro, nem se compara a programas que exploram vícios de pessoas, né? Então, técnicos de TI, busquem isso. Médicos, ofereçam o melhor tratamento com honestidade. Estejam sempre a par dos mais recentes avanços da medicina. Estudem. Estudem para oferecer o melhor para o seu paciente. Advogados, e aí eu acho que cobre metade de Brasília, defendam causas nobres. Cobrem o preço justo, ou às vezes até vocês têm esse negócio chamado pro bono, que eu acho fantástico, né? Usem isso para o reino de Deus. Gerentes, criem processos que melhorem a qualidade de vida dos seus colaboradores. Não pensem só na sua empresa, não pensem só no seu cargo. Pensem naqueles que estão embaixo de você também. Empresários, deem aos seus trabalhadores, né, aos seus subordinados, o melhor salário do mercado. Não pense só na sustentabilidade econômica da sua empresa. Pense nisso, porque senão você vai falir, mas não pense só nisso. Dê ao seu colaborador, ao seu trabalhador, o melhor salário e o melhor tratamento do mercado. As outras empresas vão rir de você, mas você vai falar, eu não estou fazendo isso para ser mais competitivo, eu estou fazendo isso para o reino de Deus. Funcionários públicos, aí cobre a outra metade de Brasília. Façam do Brasil um país conhecido pela qualidade e honra do seu serviço público. Você deve estar pensando, cara, na minha repartição tem 200 pessoas, só eu vou fazer isso. Aí é aquilo que o Guilherme falou. A diferença que você vai fazer talvez não possa ser muita. Talvez você possa até ser um pouco cético em relação a isso. Mas imagina se você começar. A gente tem umas 50, 60 pessoas aqui hoje. Imagina se todos nós fizermos pelo menos um pouquinho. E, finalmente, eu acho que não temos nenhum aqui, mas políticos. Trabalhem pela justiça, paz, liberdade e beleza para todos. Imagine se os nossos políticos seguissem isso. Imagine se a nossa bancada evangélica, que se diz evangélica, né, que conhece, teoricamente conhece isso, fizesse isso. O Brasil, não tenho a menor dúvida, seria outro país. Se apenas eles tivessem essa visão do trabalho que a gente está tendo hoje, o trabalho como uma missão, né? Então, o serviço ao reino não se limita ao serviço eclesiástico. Qualquer serviço é digno diante de Deus e qualquer serviço tem um impacto, a possibilidade de trazer o reino de Deus à terra. E eu quero terminar com o exemplo de Paulo, né? Esse mesmo Paulo que escreveu essas cartas, exortando as pessoas a trabalhar, o exemplo da vida dele, que é um exemplo que infelizmente, a gente não encontra a narrativa completa na Bíblia, mas a gente consegue, digamos assim, ter alguns buraquinhos na parede para poder vislumbrar. E aí, junto com a teoria da história, né, com as teorias antropológicas e um pouco de conhecimento que a gente tem sobre aquela época, a gente consegue meio que reconstruir como foi a vida de Paulo. Claro, você tem a narrativa dos Atos ali, que pode ser usada como um exemplo, mas aquilo ali são apenas fragmentos, né? E às vezes a gente fica se perguntando, ok, Jesus Cristo foi o fundador da nossa religião, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Salvador, mas aquele que foi responsável por espalhar essa mensagem como nenhum outro missionário na história da cristandade espalhou a mensagem do cristianismo como Paulo. Então Paulo ele tem um papel fundamental no cristianismo, pelo menos ali no cristianismo inicial, né? Como fundador da teologia cristã, não existiria teologia cristã sem Paulo, toda a nossa teologia é basicamente paulina, e espalhador da mensagem do evangelho. E a pergunta é, como Paulo fazia isso? A gente sabe que ele viajava, né? A gente sabe que ele saiu ali da Judéia, ele foi até o que é hoje a Turquia, né? Fundou ou ajudou a manter todas aquelas igrejas que existiam ali, e ele foi até Roma, né? Onde já havia uma comunidade cristã ali na cidade, na maior cidade, provavelmente a cidade mais importante ali do mundo mediterrâneo. Mas quem era Paulo? E nesse exemplo ele fala muito sobre isso, né? Ele fala, olha, quando eu estive com vocês, eu não fiquei pedindo dinheiro para vocês, eu trabalhei. E tudo indica que Paulo era um artesão, né? A própria Bíblia fala isso. Paulo era um artesão, ele fazia tendas, né? E aí isso quer dizer várias coisas, ele trabalhava com peles de animais, ele trabalhava com tecidos, ele
essa habilidade manual de fazer essas coisas com tecidos, provavelmente com tecidos de couro. E é interessante porque a gente vê os relatos da vida de Paulo no livro de Atos, por exemplo, e a gente vê aquelas grandes pregações que ele fazia nas praças públicas. Enquanto isso é possível e é provável historicamente que isso tenha realmente acontecido, não é daí que vieram as principais conversões ao cristianismo. Porque, gente, imagina, se você chega ali na Praça dos Três Poderes, no meio de um evento que está tendo ali, sei lá, no dia do Ano Novo, na esplanada, e você começa a falar do evangelho ali. Você realmente acha que vai ter um impacto muito grande sobre as pessoas? As pessoas distraídas ali no dia a dia? Pode até ter, mas não é isso que vai converter uma nação. Então, os historiadores falam, e isso é complementar à Bíblia, que muito provavelmente os principais convertidos de Paulo, eles aconteciam dentro do serviço dele. Paulo montava o que a gente diria hoje. Cadê? Ah, não, já está. Mas vocês entenderam lá a ideia. Paulo montava uma lojinha. Olha lá. Ele montava uma lojinha, ele provavelmente tinha auxiliares ali, não sabemos se ele tinha escravos ou não. É altamente provável que sim, que ele tinha pelo menos um escravo ali, um servo para poder ajudar ele nos seus afazeres. Ele tinha ali os seus auxiliares, ele montava uma lojinha. Em cada cidade que ele ia, ali ele passava anos. E nessa lojinha, todo dia, ia alguém ali. E Paulo, enquanto trabalhava, ele tinha a oportunidade de falar sobre aquilo que ele cria. Olha que visão incrível. Gente, aí eu pergunto para vocês, se a tenda dele fosse uma bosta, se com a primeira chuva a tenda dele caísse, você acha que alguém ia voltar na lojinha dele? Cara, esse cara provavelmente fazia as melhores tendas do Mediterrâneo. Ele fazia tendas. Ele provavelmente fazia as melhores tendas. E as pessoas voltavam lá. E falavam que aquele cara é louco, mas a tenda dele é boa. Eu vou voltar lá. Ele vai ficar falando daquele Cristo, daquele criminoso crucificado que morreu e que está salvando a humanidade, que ele diz que é o Filho de Deus, mas, cara, a tenda dele é boa. Eu tenho que voltar lá, mesmo que seja para ouvir esse papo insuportável. E aí, quantas pessoas não eram convertidas assim? E aí, quando você convertiu o pai, você automaticamente convertiu o quê? A família toda. Porque essa era a sociedade da época. Era o pater familias, que convertia não só a mulher, as filhas, os filhos, os escravos, todos aqueles dentro da casa. E com isso o evangelho foi se multiplicando. Porque um homem resolveu fazer uma boa tenda. Uma tenda de qualidade. Esse é o impacto que Paulo tem. Esse é o impacto que você pode ter. Por meio do seu trabalho. Então, ao invés de pensar aquelas frases lá que você... Cadê? Aí, ao invés de pensar naquelas frases lá do início, de que você não tem vocação, de que você não tem chamado, de que você não tem tempo, que tal pensar que o seu trabalho é o seu chamado para servir? Que tal pensar que o seu trabalho é a sua vocação para servir? Que tal pensar que o seu trabalho é o seu tempo para servir? E assim você não vai, de repente, falar para Deus, eu não tenho tempo. Não, pelo contrário, a maior parte do seu tempo já é dedicada ao serviço. Você pode fazer isso. Tá bom? Eu quero que vocês pensem assim sobre o trabalho de vocês. E é esse desafio que eu tenho. Eu tenho um slide no final, só para mostrar para você. O pessoal está me sabotando aqui hoje. Eles já querem que eu vá embora, mas não preocupa não, já estou acabando. Tá? Só quero mostrar os livros aqui, alguns dos livros que eu usei para poder preparar essa palestra. Eu recomendo o primeiro lá de cima à esquerda, é um livro fantástico, que mudou realmente a minha perspectiva, não só pelo trabalho, mas para outras coisas da vida, tomando decisões segundo a vontade de Deus. A capa é feia, tá? Mas o livro é muito bom. Já o segundo, a capa é bonitinha, mas o livro é ordinário. Eu não gosto muito desse livro, não. Mas eu botei ele ali, porque ele é um livro muito mal escrito, mas com excelente argumento. Né? O argumento dele é muito bom, ele é um pouquinho difícil de ler, culturalmente ele é muito mais americanizado, então ele dá uns exemplos assim que talvez não sejam tão comuns para o brasileiro, mas ele foi traduzido como o trabalho e o seu propósito, a gente deu ele aqui na escola dominical. A Mensagem de Atos é um livro que eu recomendo fortemente, assim, que o John Stott fala não somente comentando Atos, mas falando dessas coisas importantes sobre o trabalho também.
Esse livro ali, A Just Mission, é um livro assim muito difícil de achar, mas um livro fantástico, que é uma missionária etíope que foi para os Estados Unidos e acabou ficando lá para criticar a sociedade americana porque eles estão formando missionário demais. E eles não estão cuidando da comunidade local deles. Em vez de cuidar dos problemas deles nos Estados Unidos, eles estão querendo ir para a África mostrar a forma de cristianismo que eles têm, né? Então ela falando, então vocês nem começaram a mudar o seu país, como é que vocês podem querer mudar o país dos outros, né? Então é um livro fantástico, infelizmente ele não tem tradução, então ele é só A Just Mission em inglês. Esse livro ali debaixo do meio é Where in the World is the Church, que foi traduzido como O Cristão e a Cultura, que a gente também deu aqui na Escola Dominical, um livro muito bom. E um pouco da história de Paulo, um pouco da história do cristianismo, assim, cristianismo inicial, que eu também vou falar em outra palestra em novembro aqui na igreja, não percam. Vamos falar um pouco sobre as tradições do cristianismo, mas mostrando como que o cristianismo se... Opa! Meus alunos fazem isso toda hora, tá? Não se preocupa não. Toda hora eu tenho que parar a aula para uma garrafa cair. Como que o cristianismo foi capaz de se expandir de uma religião proibida, de uma religião de gente marginalizada, né? Como que esse povo se tornou a maior religião do mundo, né? Então é um livro muito legal, é um livro de história, então ele não tem uma perspectiva cristã, mas ele vai mostrar assim uns aspectos muito interessantes. Entre eles foi de onde eu tirei essa história de Paulo, né? Então são livros aí para você refletir sobre o trabalho, né, e que realmente mudaram minha perspectiva em relação ao trabalho.